Drogaria São Geraldo. Quem conhece, confia. Farmácia Popular. Medicamentos com os melhores preços. Perfumaria. Produtos de qualidade. Esmaltes e maquiagens. Suplementos. Drogaria São Geraldo. Mantemos convênio com várias empresas. Compre também sem sair de casa. Teleentrega 3714-1107, 3714-2249. Praça Manuel Antônio da Silva, 68 Centro. Mobiliadora Cristelli, móveis de qualidade para sua casa. Quarto, sala, cozinha e escritório. Sofás de várias cores e modelos. Mobiliadora Cristelli, planos especiais e pagamento. Rua Teófilo Otoni, 1116, Centro, 7 Lagoas. 31 3771 9335. Sua conta de energia está ficando cara? Está pesando no orçamento? Reduza logo este custo. Solicite a visita de um representante da JNT Energia Solar. Empresa especializada na instalação de painéis solares que podem apresentar redução de até 95% de economia na sua conta de energia. Não deixe para depois. Faça logo seu orçamento com a JNT pelo telefone e o WhatsApp 31 3774 4350 98661 2315 7 Lagoas. JNT, especializada em energia solar. A Madeireira e Serraria Cássia está sempre pronta para atendê-lo, oferecendo os melhores e mais variados produtos para sua construção. Madeiras Tuturubá, Paraju, Ipê, Sucupira e outros. Temos eucalipto tratado, serviço de marcenaria e carpintaria. Serraria Cássia, excelência em atendimento, o melhor preço e entrega em toda a região. Há mais de 50 anos no mercado. Rua Quintino Moreira, 432, Centro. Parauapeba, 3714-1563. Cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus, que estamos em mais um dia para juntos meditar na palavra de Deus, conforme disse o Salmo de número 1. Bem-aventurado é o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, não detém no caminho dos pecadores e nem assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. E ele será como árvore plantada junto aos ribeiros de água, a qual dá o seu fruto na estação própria. Suas folhas não caem, tudo quanto fizer prosperará. Então, se você quer uma vida feliz, uma vida abençoada, pense nisso, o que diz no Salmo de número 1. Hoje nós vamos para o Evangelho de João, capítulo 3, a partir do versículo 22. Vamos ver o que diz a palavra de Deus. Diz o seguinte: depois disso foi Jesus com seus discípulos para a terra da Judéia. Estava ali com eles e batizava. Ora, João batizava também em Enom, junto a Salim, porque havia ali muitas águas, e vinham ali e eram batizados. Porque ainda João não tinha sido lançado na prisão. Houve então uma questão entre os discípulos de João e um judeu acerca da purificação. E foram ter com João e disseram-lhe: Rabi, aquele que estava contigo além do Jordão, do qual tu deste testemunho, ei-lo batizando, e todos vão ter com ele. João respondeu e disse: o homem não pode receber coisa alguma se lhe não for dada do céu. Vós mesmos sois testemunhas de que disse: eu não sou Cristo, mas sou enviado diante dele. Aquele que tem a esposa é o esposo, mas o amigo do esposo que lhe assiste e o ouve, alegra-se muito com a voz do esposo. Assim, pois já este meu gozo está cumprido. É necessário que ele cresça e que eu diminua. Aquele que vem de cima é sobre todos. Aquele que vem da terra é da terra e fala da terra. Aquele que vem do céu é sobre todos. Aquilo que ele viu e ouviu, isso testifica, e ninguém aceita o seu testemunho. Aquele que aceitou o seu testemunho, este confirmou que Deus é verdadeiro.
porque aquele que Deus enviou fala as palavras de Deus, pois não lhe dá Deus o Espírito por medida. O Pai ama o Filho e todas as coisas ele entregou nas suas mãos. Aquele que crê no Filho tem a vida eterna, mas aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. Aqui nós deparamos com esse texto que é importante nós meditarmos naquilo que estava acontecendo naqueles dias, na época de João Batista, que ele ainda não tinha sido preso. Então a Bíblia diz, depois disso foi Jesus com seus discípulos para a terra da Judéia e estava ali com eles e o batizava. João batizava também em Enom, junto a Salim, porque ali havia muitas águas, e vinham ali e eram batizados. Então João estava ali naquele local porque tinha muitas águas, e ali o povo eram batizados por ele. Porque João ainda não tinha sido lançado na prisão. Então houve uma época que João Batista ele foi preso por Herodes, que por causa da vida de Herodes, João falou com ele que aquilo que ele tinha feito estava errado. E por causa disso, João foi lançado na prisão. Mas nessa época João ainda estava livre. E ali houve uma discussão entre os discípulos de João e um judeu acerca da purificação, ou seja, daquilo que estava acontecendo. João estava batizando e Jesus também. E ali eles foram ter com João e disseram: Rabi, aquele que estava contigo além do Jordão, do qual tu deste testemunho, ele o batizando, e todos vão ter com ele. Então, diante dessa discussão, ali os discípulos de João foram ali falar com João, que ele tinha falado bem de Jesus, mas Jesus estava batizando o povo e as pessoas estavam indo ter com Jesus. Mas João então respondeu: olha, o homem não pode receber coisa alguma se ele não for dada do céu. Então esse dizer é muito importante para mim e para você. Porque no sentido aqui da palavra, João estava falando a respeito de Jesus. Que o que Jesus estava fazendo era algo que veio do céu. Mas para nós, nos nossos dias, também há algo importante nós pensarmos nisso. Porque no livro de Provérbios, a Bíblia diz que o homem pode fazer planos, mas a resposta certa ela vem de Deus. Então, exatamente, diante de qualquer circunstância, no caminhar da nossa vida, nós temos sempre que colocar Deus em primeiro lugar. Tudo que formos fazer, os nossos planos, os nossos desejos, as circunstâncias da vida, em tudo nós devemos colocar nas mãos do Senhor. E como disse o apóstolo Tiago, que quando nós vamos fazer algo, nós temos que dizer primeiro, se Deus permitir, se Deus quiser. Porque às vezes nós fazemos planos e não colocamos Deus na frente. E às vezes quantas coisas têm dado errado. Porque se Ele estiver conosco, Ele vai nos abençoar. Ele vai abrir as portas. Ele vai jogar por terra os embaraços, os tropeços. E tudo que projetarmos vai acontecer. Por isso que João disse, o homem não pode receber coisa alguma se não for dada do céu. Então por isso, Jesus também contou uma parábola, fala do rico insensato. Que naquele ano, aquele fazendeiro, ele plantou muito, o ano correu bem, e ele iria colher muito. E ele ficou assim preocupado, onde eu vou guardar toda a colheita? E de repente ele mesmo teve uma ideia brilhante. Já sei, eu vou aumentar os meus celeiros, de forma que vai caber tudo que eu colher. Mas ele não pensou em Deus. E ele disse, agora eu posso ficar descansado, porque eu vou estar com o celeiro cheio, e aí eu posso viver uma vida tranquila. Mas a Bíblia diz que Deus lá de cima falou, louco, esta noite pedirão a tua alma. O que você tem preparado, para quem será? E fechando a parábola, Jesus diz, assim será para aquele que não coloca Deus na frente de todas as situações. Então, por isso, eu convido a você, vamos estar nesse pensamento
para que aquilo que você estiver projetando fazer, pensando, que Deus possa te abençoar e os seus projetos possam acontecer. Porque é por isso que João diz, o homem não pode receber coisa alguma se do céu não for dada para ele. Então nós precisamos que Deus, ele libera, que Deus, ele esteja a favor dos nossos planos, dos nossos projetos, para que tudo possa acontecer. Porque o próprio Jesus, ele veio para fazer aquilo que o Pai mandou. Ele não fez nada fora do plano do Pai. Ele era o Filho, gerado pelo Espírito Santo, mas ele veio em obediência completa. Aos 12 anos de idade, Jesus já tinha sabedoria, já tinha conhecimento da palavra de Deus. Que quando ele ficou ali em Jerusalém, no meio dos doutores, quando os pais chegaram, Maria disse para ele, filho, teu pai e eu estamos preocupados com você. Mas ele disse, não sabia que eu tenho que cuidar dos negócios do meu pai? Mas ele estava falando do Pai Celestial. Então, exatamente, é o que nós precisamos pensar nisso. Se você quer ter uma vida abençoada, uma vida de vitória, uma vida de alegria, uma vida de prosperidade, coloque em primeiro lugar Deus na frente de tudo. Deus em primeiro lugar, para que você seja abençoado. Assim aconteceu com Abrão, depois Abraão. Ele morava numa terra junto com a família, tinham tudo, eram abençoados ali com a bênção material, mas faltava a bênção espiritual. E certo dia Deus o chamou e disse para ele, sai da tua terra, da tua parentela e vai para um lugar que eu vou te mostrar. Então aí começou aquela viagem, que para muitos era loucura. Um homem que estava bem ali, com a família, com os pais, e de repente ele deixa tudo para seguir um plano de um Deus que não era visível. É claro que muitos ali achou que era uma loucura de Abraão, mas ele começou aquela viagem, ir para um lugar que Deus ia mostrar. E ele andou dentro dos planos de Deus. Houve várias provas, várias lutas, mas o Senhor estava com ele. Por onde ele passou, por onde ele esteve, sempre havia o sinal de Deus, porque Deus estava nos planos de Abrão. E chegou ao ponto de Deus mudar o nome dele, Abraão. Porque o primeiro nome, Abrão, é somente o pai da altura. Ele era um homem alto, forte. Mas depois Abraão, pai de uma multidão. Porque como Deus disse para ele, vou fazer de você uma grande nação. E aí ele passou por esse caminho. Ele começou a andar na dependência de Deus. E quando andamos na dependência de Deus, podemos ter certeza. Não importa o que vier na nossa frente, o que aparecer no nosso caminho, mas o Senhor vai estar conosco. Como ele esteve com Abraão em todos os momentos da vida dele. Ele enfrentou as batalhas, enfrentou as lutas, porque ele chegou num lugar que de repente não tinha nada para comer. Mas Deus deu a providência e ele conseguiu vencer. E se tornou um homem rico, tanto espiritual quanto material. Mas ele começou a andar na direção de Deus. E é exatamente o que João disse para os discípulos que estavam ali tentando fazer uma contenda entre João e Jesus, porque eles não entendiam a vida espiritual. Mas foi isso que João disse para eles, olha, o homem não pode receber coisa alguma se não for dada do céu. E isso tem a ver comigo e com você. Se você precisa de uma vida vitoriosa, uma vida abençoada, uma vida de prosperidade, uma vida de saúde, uma vida de tranquilidade para viver no mundo, que às vezes nos traz tantos problemas, tantas coisas, tantas notícias, mas se nós estivermos com o Senhor, nós vamos vencer. Nós vamos receber dele a maneira correta de vencer os obstáculos e de vencer as barreiras.
Porque, como eu disse, aconteceu com Abraão. Quando veio a fome ali, ele não perguntou a Deus. Ele foi para o Egito. Mas ali Deus tratou, ali Deus cuidou. E ele pôde sair dali em paz. Nós vamos para um breve intervalo. E daqui a pouco voltamos com mais palavra para você. A Sicredi Loja tem tudo o que você precisa. Os melhores produtos, muita variedade em móveis e eletrodomésticos. Tudo para deixar sua casa mais bonita. O quarto dos seus sonhos, sala de estar, sala de jantar com requinte e bom gosto. Armários, fogões de várias marcas, geladeiras, freezers, máquinas de lavar, bicicletas e tudo o que você procura em até 10 vezes sem juros no crediário ou cartão. E à vista tem desconto especial. Sicredi Loja, sempre inovando para melhor lhe atender. Visite nossa página nas redes sociais pelo Instagram e o WhatsApp 31 98642 1451. Sicredi Loja, tudo para fazer você feliz. Avenida Dom Cirilo 368. Casa das Tintas, tintas imobiliárias, linha de tintas prontas, automotivas e complementos. Toda linha Souvenir nas cores prontas e self-color. São mais de 5.000 cores para você escolher. Casa das Tintas, as melhores marcas, ótimo atendimento e o menor preço. Parcelamos em até 10 vezes no cartão. Casa das Tintas, a melhor qualidade para sua pintura. Entrega rápida em toda a região. Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, 125, 3714-1098. Direção do Beto. Bazar Esporte, uma empresa com mais de 70 anos de tradição. Tudo em material esportivo, bolas, troféus, medalhas, chuteiras e tênis das melhores marcas. Camisas oficiais do time do seu coração. Só no Bazar Esporte você personaliza o uniforme para a sua equipe com elegância, qualidade, estilo e preço imperdível. Se a concorrência conseguir anunciar por menos, o Bazar Esporte cobra a oferta e você ainda pode pagar em até 6 vezes no cartão. Não deixe de conferir. Bazar Esporte, o seu esporte começa aqui. Estacionamento próprio ao lado da loja. Monsenhor Messias 215, 7 Lagoas. Drogaria Jerezim. Se você procura por variedade em medicamentos ou perfumaria, a Drogaria Jerezim tem. Bom atendimento, descontos e ótimos preços, a Drogaria Jerezim também tem. A diferença é que somos de Paraopeba. Temos tradição e você conhece. Drogaria Jerezim, de Paraopeba para Paraopeba. Entregamos em domicílio. 31 3714 1017 ou 99772 3220. Avenida Dom Cirilo 247 Centro. Voltamos. Vamos prosseguir no nosso pensamento, na nossa meditação. Estamos falando sobre esse texto, em João 3, a partir do 22, ali na época que João Batista ainda não estava preso. Houve ali uma contenda entre os discípulos de João e um judeu, acerca da purificação. Mas João disse que o homem não pode receber coisa alguma se do céu não for dada. Então, por isso, nós estamos meditando sobre isso. Quando nós precisamos de algo, quando nós queremos algo na vida, primeiro, nós devemos colocar Deus em primeiro lugar. Porque se Ele liberar a bênção, se Ele nos prometer algo, pode ter certeza que Ele vai cumprir. Ainda que venham as lutas, tempestades, mas Ele dá a resposta para nós. E exatamente foi o que aconteceu. E João continuou dizendo, aquele que vem de cima é sobre todos. Aquele que vem da terra é da terra e fala da terra. Aquele que vem do céu é sobre todos. Então ele fala sobre ele e Jesus. Que João foi nascido sim em resposta da oração do Pai.
que era o Zacarias, casado com Isabel, mas um nascimento terreno. Jesus veio de cima porque foi gerado pelo Espírito Santo no ventre de Maria. Então, por isso que ele diz, aquele que vem de cima é sobre todos, aquele que vem da terra é da terra e fala da terra. Aquele que vem do céu é sobre todos. Então, Jesus, ele é sobre todos porque ele foi gerado pelo Espírito Santo de Deus. Aquilo que ele viu e ouviu, isso testifica, e ninguém aceita o seu testemunho. Foi o que aconteceu com Jesus. Aquele que aceitou o seu testemunho, esse confirmou que Deus é verdadeiro. Porque aquele que Deus enviou fala as palavras de Deus, pois não lhe dá o Espírito por medida. Então, quando Deus nos encarrega de uma missão, Ele mesmo que coloca as palavras na nossa boca. Aonde nós estiver, por onde passarmos, Ele tem uma palavra para nos entregar. E exatamente através do Espírito Santo é que nós podemos receber a sabedoria, a inteligência, a autoridade, a firmeza, a convicção. É através do Espírito Santo de Deus que nós recebemos isso. Assim aconteceu com Jesus. E ele ficou 3 dias pregando para o povo. E ninguém foi embora. Por que não foi? Porque a palavra dele era uma palavra viva, uma palavra eficaz, que produzia conhecimento, alegria, paz, cura. E é exatamente isso que Jesus, ele veio para trazer para nós. E como diz aqui, que Deus não dá o Espírito por medida. Não. O Espírito Santo, ele tem realmente tudo que nós precisamos, tudo que nós necessitamos, ele tem para entregar nas nossas mãos. Por isso que Jesus, como homem, ele foi o que foi. Uma pessoa que consegue segurar uma multidão por 3 dias sem comer e sem beber, quando ali ele multiplicou os pães. Exatamente porque Jesus tinha o poder da palavra. E por isso que João diz, Deus não dá o Espírito por medida, mas ele dá dentro daquilo que necessitamos. Ele diz, o Pai ama o Filho e todas as coisas entregou nas suas mãos. Aquele que crê no Filho tem a vida eterna. Então, exatamente como diz aqui. E ainda, aquele que tem a esposa é o esposo. Mas o amigo do esposo que lhe assiste o ouve e alegra-se muito com a voz do esposo. Assim já este meu gozo já está cumprido. Então o que João quer dizer com isso? É porque era normal o rapaz que ia casar convidava ali os amigos. Assim como a moça convidava as damas. Como nós temos a parábola das 10 virgens, que Jesus contou. Eram as damas de honra convidadas pela noiva. Mas o rapaz tinha os convidados dele também. E João aqui, ele se coloca como amigo do esposo. Porque o esposo da igreja é o Senhor Jesus. E ele diz, aquele que tem a esposa é o esposo. Mas o amigo do esposo que lhe assiste o ouve e alegra-se muito com a voz do esposo. Assim, pois, já este meu gozo já está cumprido. Porque João sabia que o ministério dele estava chegando ao fim. Ele veio para anunciar Jesus, ele veio para falar de Jesus, mas ele sabia que já estava próximo, exatamente, o fim do trabalho dele. E por isso ele disse, é necessário que ele cresça e que eu diminua. Então, exatamente, o trabalho de Jesus foi só aumentando e o de João foi diminuindo. Por quê? Porque logo, logo João foi lançado na prisão. E o ministério de Jesus fluiu, cresceu, transbordou. Quantas maravilhas o Senhor Jesus pôde fazer. Então ele disse, é necessário que ele cresça e que eu diminua. Mas o que tem a ver conosco, esse versículo também? Então é necessário que cada dia nós damos lugar à presença de Deus nas nossas vidas. Porque foi isso que Jesus veio trazer para nós. Que quando ele fala aos Filipenses, no capítulo 2, a partir do versículo 5, ele disse o seguinte,
de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo semelhante aos homens. E achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Dele que também Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho, dos que estão no céu, na terra e debaixo da terra. E toda língua confessa que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus. Então nós vemos aí que nós temos que aprender com Jesus. E como diz Paulo aos Filipenses, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. E sendo em forma de Deus, ele não se exaltou, mas ele diminuiu. Ele esvaziou de todo atributo celestial e se tornou um homem, e um homem humilde, que foi até a morte e morte de cruz. Então, quando João disse, é necessário que ele cresça e que eu diminua. Então, é necessário que cada dia nós possamos diminuir o nosso ego, o nosso eu. Às vezes aquilo que nós temos certeza que atrapalha a nossa saúde, a nossa vida espiritual. Nós temos que dar lugar para Deus em nossas vidas. Dar lugar ao Espírito Santo, assim como fez Jesus. Sendo em forma de homem, ele se esvaziou de tudo que ele tinha direito à glória celestial, mas se tornou uma pessoa humilde, simples, exatamente o que nós precisamos de cada dia. Deixar que o sentimento de Deus, a presença de Deus, seja maior em nossas vidas. Que o nosso eu, o nosso ego, a nossa vontade não fale mais alto do que a presença de Deus. Por isso que João disse, é necessário que ele cresça e que eu diminua. Então é necessário que eu e você, cada dia, vamos diminuir o nosso ego, o nosso eu, a nossa vontade humana, mas que a vontade de Deus esteja presente em nossas vidas. Quando fazemos a oração do Pai Nosso, o que nós dissemos? Seja feita a tua vontade, aqui na terra como no céu. Então, exatamente que a vontade de Deus seja soberana em cada um de nós. Que a presença de Deus seja soberana em cada um de nós. Assim como aconteceu com os grandes servos de Deus, mas principalmente com o nosso pai na fé. Ele se esvaziou como fez Abraão, daquilo que ele tinha direito. Ele tinha realmente uma vida familiar junto com os pais, mas de repente ele deixa tudo para fazer a vontade de Deus, ir para um lugar que ele não sabia aonde. Mas assim ele obedeceu. Assim também foi Jesus, como diz Paulo aos Filipenses, que foi obediente até a morte e morte de cruz, pelo que Deus exaltou soberanamente. E lhe deu um nome que está acima de todo nome, no céu, na terra e debaixo da terra. E que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho. Então, exatamente foi o que aconteceu com ele. Mas Paulo está ensinando para nós que tem que haver em nós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. E foi isso que João disse aqui. É necessário que ele cresça e que eu diminua. Então, ali, naquele momento, era necessário que Jesus crescesse no ministério, na pregação, nos milagres. E João estava diminuindo, porque daí a pouco ele foi colocado numa prisão. E tempos passados, ele estava dentro da prisão no dia do aniversário de Herodes, e ali estavam os convidados na casa de Herodes. E de repente a filha, que Herodes, ali ao juntar com a esposa de Filipe, ele não era o pai, ele era o padrasto daquela moça. Mas ela veio ali e dançou tão bonito. E João ali na cadeia. Mas ali Herodes falou com ela, olha, você pode pedir o que você quiser, até a metade do reino. Ela foi até a mãe e ali a mãe disse para ela, olha, pede a cabeça do João. Então quando ela chegou perto ali de Herodes, que ele perguntou o que ela queria, ela disse, eu quero a cabeça de João, aqui num prato. Então ali alguém foi na prisão, cortou a cabeça de João Batista e trouxe ali para que todos vissem. Então exatamente foi o que João falou aqui. É necessário que ele cresça e que eu diminua.
Então João foi lançado na prisão, depois foi decapitado, teve a cabeça cortada. Mas o ministério de Jesus cresceu. Agora, espiritualmente, o que significa para nós? É necessário que ele cresça, ou seja, dê lugar à presença de Deus na sua vida. Dê lugar à presença do Espírito Santo. E que o nosso eu vai diminuindo. Quanto mais de Deus nós tiver, menos de nós vamos fazer. E é disso que Deus precisa de cada um de nós. Servos e servas que sejam submissos à vontade do Senhor na terra. Porque aqui, enquanto estivermos, devemos dar lugar para o Senhor agir. E ele disse mais, aquele que vem de cima é sobre todos, aquele que vem da terra é da terra e fala da terra. Aquele que vem do céu é sobre todos. Então, exatamente, Jesus ele foi gerado pelo Espírito Santo. Por isso ele é sobre todos, ele é do céu. E como disse aqui João, aquele que aceitou o seu testemunho, esse confirmou que Deus é verdadeiro. Porque aquele que Deus enviou fala as palavras de Deus. Porém, ainda Deus o Espírito por medida. O Pai ama o Filho e todas as coisas ele entregou nas suas mãos. Aquele que crê no Filho tem a vida eterna. Mas aquele que não crê no Filho não terá a vida. Mas a ira de Deus sobre ele permanece. Então, Jesus, ele é a vida. Como diz em João 14,6, Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então Jesus é tudo que precisamos. Sem Ele, nós não somos nada. E como disse aqui no versículo 36, aquele que crê no Filho tem a vida eterna. Mas aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. Então Jesus é tudo que nós precisamos. Só Ele pode salvar. Ele veio para resolver a questão do pecado e Ele resolveu. Que quando na cruz Ele expirou, Ele disse, está consumado. Então ali Ele estava cumprindo o propósito do Pai ao nosso favor. Por isso eu convido você, vamos viver na dependência do Senhor Jesus. Vamos deixar que Ele, através do Espírito Santo, entre em nossas vidas e sejamos submissos. E assim as maravilhas acontecem. Estamos chegando ao final do nosso programa, que Deus em Cristo Jesus continua trazendo para você as maravilhas celestiais, em nome de Jesus. Graças a Deus. Amém. Santo Antônio, rogai por nós, intercedei a Deus por nós. Santo Antônio, rogai por nós, intercedei a Deus por nós. A Chocofestas tem os melhores produtos e preços para você. Venha conferir na loja mais completa da cidade, onde você encontra chocolates, coberturas, formas, embalagens e ainda dividimos tudo em até 3 vezes sem juros nos cartões Visa e Mastercard. 2 lojas, uma na Rua Antônio Olinto, 633. Loja ampla, ventilada, espaçosa, confortável e com estacionamento na porta. E Rua Monsenhor Messias, no centro da cidade. Chocofestas, uma delícia de loja. Artefato, acessórios e revestimentos, a loja mais completa da cidade e região. São mais de 7.000 itens, ferragens diversas, fechaduras, dobradiças, puxadores, trilhos, rodanas, rodízios, fornecimento de material para forros PVC, fibra mineral e isocril, material e serviço de instalação de forros e divisórias. Artefato, a maior referência em acessórios e revestimentos. Faça seu orçamento e comprove. Melhor preço e qualidade, Artefato, Artefato. Rua Doutor Renato Azeredo, 1867, Centro, perto da rodoviária 7 Lagoas, 3773-3344. A Impremed oferece a você conforto e qualidade. A gente atua no mercado com médico 24 horas, com mais de 30 especialidades, com laboratórios internos, com raio-x, com centro de imagem completo, com mamografia, com ultrassom. A Dental Company disponibiliza 3 consultórios odontológicos aqui na Impremed Multiclínica. São consultórios modernos e bem equipados.
Pensando em você, crescemos e nos tornamos referência em 7 Lagoas. Temos para você também como produto da nossa casa o Emprecard. Ele é o braço comercial da Empremed e tem como objetivo trazer benefícios a preços acessíveis para o seu usuário. Um benefício que dará a você acesso a todos os serviços oferecidos na Empremed Multiclínica. Empremed, mais do que médicos, pessoas que cuidam.